Começa agora mais um episódio do Você Empresário, hein? Você Empresário estava de férias, fazia um tempo que eu não gravava, mas voltamos. Hoje recebendo Bianca Santini. Então a Bianca vai contar para a gente histórias sobre empreender. Eu gosto sempre de abordar pautas específicas, então fiz aqui minha lição de casa, já dei uma pesquisada também, mas é um bate-papo leve e é um prazer receber você, Bianca. Tudo bem por aí? Como você está? Tudo bem, Marcos? Prazer é todo meu. É sempre bom compartilhar um pouquinho de história, né? Bater um papo e trocar experiência. Então, prazer é todo meu. Perfeito, com certeza. Conversar é comigo mesmo, tá? Uma coisa que eu gosto é de conversar. Bianca, para o pessoal entender, né, quem está acompanhando aqui a gente, esse bate-papo do Você Empresário, conta um pouco da sua história, como que começa a história da Bianca, aonde nasceu, e depois quando começou a se interessar por empreender. Vamos, a gente tem dois nascimentos, o empreendedor, né? O dia que nasceu mesmo é a hora que falou, quero ter uma empresa. E é sobre isso que queremos falar hoje. Beleza, vamos lá. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou uma carioca radicada aqui em São Paulo. E, enfim, fiquei no Rio até 11 anos atrás. Vim para São Paulo há 11 anos. E aí, dessa história no Rio de Janeiro, eu comecei trabalhando no mercado financeiro, porque eu sou, na verdade, formada de economia. Me formei em ciências econômicas e acabei migrando para o varejo por conta de um negócio da minha família. E sem nenhuma pretensão, me apaixonei pelo varejo e acabou que o varejo me acompanhou a vida inteira, até hoje, né? Eu sigo, só que hoje no varejo digital. E aí, nessa veia de família empreendedora, eu acho que eu também fui, por osmose, né, me tornando uma empreendedora, seguindo primeiro o negócio da minha família, e aí meu pai veio a falecer, e aí eu tive que tomar as rédeas de algumas coisas na empresa, e aí você já começa a aprender que ter um negócio você tem que realmente se virar nos 30, né? E ir atrás de um monte de coisas, porque as respostas não estão ali, você tem que ir atrás das respostas. E eu acho que isso foi, assim, a minha principal escola como empreendedora e como experiência mesmo de varejo de negócio, porque eu tinha uma figura paterna que tocava um negócio que, de repente, veio a não existir mais, porque ele faleceu repentinamente e a gente não tinha um plano de sucessão, a gente não tinha um projeto, né, para seguir com o negócio, e aí eu tive que batalhar muito para conseguir dar sequência ao negócio da minha família. E aí eu comecei a entender que é você ter um negócio, o que é você empreender, porque aí o negócio era voltado para o varejo e para franquias, e eu até então não entendia absolutamente nada de franquias, e tive que estudar para poder cuidar da rede, cuidar das lojas, e aí não podia deixar assim a peteca cair, né? Porque eu brincava na época, né? A gente falava, a gente está, na verdade, trocando pneu com carro andando o tempo inteiro, porque o negócio não pode deixar de girar, não pode deixar a peteca cair, e aí a gente vai atrás das respostas, vai atrás das soluções, vai atrás de parceiros, vai atrás dos caminhos para fazer a coisa dar certo. E assim eu fiquei 11 anos no negócio da minha família, até eu me mudar para São Paulo. Qual o nome da Né? empresa, da família? Andarela era uma empresa de calçados, hoje ela não existe mais. Tá. Eu saí em 2013, em 2017 acabou que ela fechou por conta mesmo dessa problemática de sucessão. Né? E aí também foi uma escola para mim, porque eu vim para São Paulo, uma das primeiras. Eu gosto muito de estudar, né? Eu já tenho essa coisa também de estar sempre querendo buscar conhecimento. Então, foi assim na minha trajetória dentro da empresa do meu pai, e foi assim desde sempre. Então, eu saí da empresa e aí eu fui e fiz um curso de governança corporativa, porque eu falei, meu Deus, mas assim, onde que eu falhei, né? O que precisa ser mais bem estruturado? Ao mesmo tempo que eu também queria trabalhar com varejo, e aí eu fui expandir um pouco o meu conhecimento, fiz um MBA em comércio exterior, porque eu não sabia se eu queria, de repente, seguir no mercado interno ou trabalhar com importação ou exportação. Quando eu vim para São Paulo é uma tela em branco, né, Marcos? Total. Você sair do Rio, tem gente que fala que Rio é uma província, porque é pequeno, mas não é exatamente assim. Só que, de fato, São Paulo é um universo à parte. E aí eu vim para cá com essa cabeça aberta, né? Do que eu posso fazer em São Paulo? Qual vai ser o meu próximo passo? E no final das contas,
Eu fui atrás de estudar, fui atrás de buscar novas oportunidades, mas eu segui, né, no varejo. Então, eu abri loja, fui franqueada depois, operei outros segmentos, porque até então eu só tinha trabalhado com moda e com acessórios, fui para cosmético, fui para alimentação. Então, assim, dei uma girada, né? Trabalhei com Para marcas entender, diferentes. né? Exatamente. Só que, assim, enquanto eu não me identificava, enquanto eu não me encantava de fato, tinha prazo, né? Tinha um prazo de validade. E eu acho que tem um pouco disso, assim. Quando a gente empreende, a gente tem que estar muito apaixonado. E aí, você tem que se apaixonar. Se é franquia, você tem que ser apaixonado pela marca, pelo negócio. Se é um negócio novo, você tem que fazer aquilo com paixão. Porque senão, eu acho que é que nem casamento mesmo. Casamento, se não for com muito amor, não dá certo. E negócio, para mim, eu tenho a mesma visão. Se a gente não estiver trabalhando num projeto profissional com muito amor, não vai dar certo. Eventualmente, a coisa vai desandar. E aí, era essa sensação que eu tinha quando eu ia experimentando, né? Eu fiquei anos trabalhando com uma marca, aí, depois fui anos trabalhar com outro negócio, cheguei a ser executiva de uma outra marca, cheguei a fazer consultoria com uma empresa de consultoria especializada na área de franquias. Mas nada era aquela coisa assim, putz, é isso que eu quero para o resto da minha vida, sabe? Então, eu estava nessa constante busca. E, por incrível que pareça, quando eu comecei o negócio que eu trabalho hoje, que foi um negócio que veio de uma forma totalmente despretensiosa, eu achei que eu nunca mais ia ter negócio próprio, que eu nunca mais ia empreender. Tipo assim, depois de tentar vários caminhos, né, e acabar saindo frustrada, eu já tinha na minha cabeça que não era para eu ter negócio, que não era para eu empreender. Eu falei, isso não é para mim, não adianta. Tipo, eu vou me descabelar, eu vou ter um baita de um trabalho e não vou ficar feliz, porque não tá dando certo, sabe? Não é isso que está me realizando. E aí vem a pandemia, e aí eu fiquei um tempo pesquisando, fazendo algumas coisas, projetos Mas paralelos, você não né? vai contar agora já o que você faz, né? Tem que rolar um momento João Kleber agora. Para. Porque, senão você me traz para a pandemia, eu estou em 2020, e aí você fala mais 5 minutos, acabou o nosso bate-papo, porque eu te trouxe para 2024, não podemos. Agora é o momento João Kleber, você que está gostando aí desse bate-papo, a gente vai chegar em 2020, a gente tem que voltar. Você resumiu a sua vida profissional em 7 minutos. Não podemos. Tem muita coisa importante para a gente falar e eu vou começar por algumas. Primeiro, Claro, vamos lá. Carioca em São Paulo. Gosto, sempre é um desafio. Fizemos aqui, ainda não foi ao ar, o episódio com o Bruno Brasil, que eu dei risada sobre as diferenças dos cariocas para os paulistas, segundo a visão deles. Quero saber a sua. Quero falar de economia, já que você se formou em economia, até uns pitacos das situações econômicas que acontecem hoje no Brasil, sem nenhum tipo de viés político, apenas e tão somente coisas relacionadas à economia. Tem muita coisa acontecendo hoje no nosso país. E eu quero, nesse momento, abordar aqui para o diretor ficar feliz que o diretor gosta desse tipo de pergunta, que é a pergunta sobre a empresa sem sucessão. Eu acho que aí podemos explorar, porque você tem um case para quem está nos assistindo entender qual é a importância de um plano de sucessão para uma empresa, para que, quando um gestor tão efetivo como era seu pai, infelizmente venha a falecer. Fala um pouco disso, que você viveu isso na pele. Sim, vivi e assim, vivi nos cenários que são tristes, né? Porque não tem um final feliz. Quando meu pai faleceu, ele era muito jovem, 55 anos, né? Jovem para o que a gente considera hoje. Então, foi uma coisa repentina e assim, não existia um projeto de sucessão, já existiam herdeiros trabalhando na empresa, mas a empresa não tinha uma governança, né? Era uma empresa de varejo, na época, 30 anos, né, de operação, então vinha de uma cultura de varejo muito arcaica. Então, uma das coisas que eu
levei para o negócio da minha família foi profissionalizar algumas coisas e ter alguns controles que na época nem tinha, né? Então, eu acho que assim, eu entendi depois que tudo aconteceu, o quanto é importante a gente ter governança, né? O quanto a gente precisa entender que a empresa ela é uma entidade, ela é uma pessoa mesmo, jurídica, e ela precisa funcionar por conta própria. E as decisões, né, eu acho que um ponto crucial é que as decisões elas têm que ser tomadas sempre em prol da continuidade da empresa. E aí eu acho que foi um dos pontos que eu vi que a minha família mais falhou, né? Porque eu tive um problema de inventário muito complicado, eu tive muita divergência de divisão de bens e família, e quem fica com a empresa e como vai ficar. E na época, o varejo era muito sofrido, né? A gente tinha um varejo com uma margem muito apertada, e não era um negócio que, assim, era um negócio que faturava muito, mas que não tinha uma boa rentabilidade. Então, margem baixa. Margem baixa, e a gente tinha muito caixa passando, mas pouco resultado. Só que isso passa uma falsa impressão de que tem negócio suficiente para todo mundo, né? Para a família toda, e todo mundo vai ficar bem, e vai todo mundo viver bem, e todo mundo quer ter dinheiro no bolso. Mas a verdade não é essa, porque um negócio que sustentava o meu pai não pode sustentar uma família que deixou 5, 6 herdeiros, né? E as tomadas de decisões eram muito em função dos interesses dos herdeiros, e não tanto dos interesses da empresa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente ter consciência quando você era uma empresa de porte médio, né? Então, quando você acho que começa a entrar numa proporção de negócio que você já não está mais trocando trocadinho, já existe um volume financeiro, já existe, na verdade, a gente tinha mais de 150 funcionários, né? A gente tinha mais de 15 operações próprias de varejo, e quando eu saí, a gente estava com mais de 50 franquias. Imagina quantas vidas a gente não estava lidando ali naquele negócio, né? Empregos diretos e indiretos. Então, assim, era um negócio de um volume significativo, que precisava ser tratado com seriedade e com essa preocupação de continuidade, né? E eu acho que o problema, quando ele acontece, ele é muito em função de não atender às necessidades e às demandas das pessoas físicas, né? Dos herdeiros, os sucessores, ou os sócios envolvidos, ou assim, todos os stakeholders envolvidos, né? Porque aí todo mundo interfere naquela continuidade do negócio. E aí eu batalhei muito, porque eu fiquei 8 anos depois trabalhando com essa sucessão. E quando eu saí porque eu desisti, porque eu falei, eu não vou conseguir ter esse controle. E assim, a gente não está conseguindo ter uma gestão em prol da empresa. Eu estou sempre tendo que lidar com, né, as demandas e as necessidades dos outros, e a empresa não vai sustentar isso. Você então, querendo desenvolver uma nova linha e um herdeiro querendo ir para a Disney. Aí você não consegue. A grosso modo é basicamente isso. Só que assim, é difícil dizer não para a família, né? E é difícil também a gente puxar esse racional, porque assim, eu tenho certeza que eu tomei decisões erradas, porque era a minha família que estava envolvida. E aí a importância de você ter gestores que sejam profissionais, né? Que olhem pelo bem-estar da sociedade, da pessoa jurídica, e não da família. A família ela precisa se adaptar à realidade da empresa. A empresa não pode se adaptar às demandas da família, né? Então, eu acho que isso tudo foi um grande aprendizado, e assim, disso eu tirei muitas frustrações e também realizações, mas foi uma escola, foi uma grande escola para eu poder ter uma visão de negócio diferente, porque era uma empresa muito próspera, era uma empresa que, sim, reconhecida no Rio de Janeiro, em outras regiões que a gente já estava operando franquia, e infelizmente fechou,
né? Fechou por uma falta de planejamento, por uma falta de estrutura, por uma falta de profissionalismo e principalmente de governança, porque quando você tem no caso da empresa do meu pai, ele era um principal gestor e ele administrava como a cabeça dele mandava, né? E até acho que assim ele tinha que ter tido essa preocupação antes, mas não era a cabeça dele. E aí, quando infelizmente ele veio a falecer, não deu tempo da gente preparar, né? Não deu tempo da gente se estruturar. Então, eu acho que quem tem uma empresa hoje, quem é fundador, quem é proprietário, quem é visionário, quem constrói um negócio, precisa ter essa preocupação, sabe? Precisa ter esse dever de casa feito. Se é uma coisa de fato que você pretende dar continuidade ao negócio, né? Porque eu acho que ninguém abre negócio para fechar. Senão, vai ser fadado ao insucesso, porque quantas empresas não fecham, né? Na segunda ou na terceira geração? Isso, infelizmente, é um dado que a gente não tem como negar. Tem uma dica de leitura que eu sempre que posso falo, né? Que o pessoal fala muito do pai rico e pai pobre. Eu falo muito do pai rico, filho nobre, neto pobre, né? O pai se torna rico, o filho não se preocupa com nada porque ele sempre teve tudo, e o neto passa a não ter nada porque ele criou aquele famoso marinheiro de mar tranquilo, né? O filho dele é um marinheiro de mar tranquilo e quando o mar fica bravo, ele não é capaz de enfrentar. Então, acaba que isso caminha ao lado do que você falou, e aí me surge uma curiosidade. A empresa, eu sei que acabou acabando. E a relação com a família, ela se manteve a mesma ou acabou ficando arranhada diante de algumas decisões que você teve que tomar durante esse período que você ficou? Olha, o meu pai, ele foi casado 3 vezes e ele deixou 5 filhos. Certo. E assim, eu gostaria de dizer que a relação dos 5 filhos se manteve estável, mas não foi. Quando meu pai faleceu, meus irmãos mais novos eram criança ainda. E, infelizmente, a gente se afastou porque teve esse litígio com a última esposa. E assim, o que eu posso dizer é que, recentemente, a gente depois... Isso vai fazer 20 anos que meu pai faleceu, né? Então, recentemente, a gente está voltando a ter essa aproximação, porque a família é a família para o resto da vida, né? Então, eu acho que quando vem um momento, a gente tem que deixar tudo de lado e deixar que a família fale mais alto, porque o irmão você não escolhe, o irmão é um amigo para o resto da vida. Eu acho que é o maior presente que qualquer um pode ter. Então, é isso. Acho que a gente tem que tirar os aprendizados e conseguir, né, colocar o que a gente tem de bom sempre em primeiro lugar. E a família é o melhor da vida. Perfeito. Acompanha a relatora, acho que faz sentido. É legal, né, que você está falando dessa aproximação e aonde, né, seu pai lá de cima deve estar olhando e vendo isso com alegria, porque se tem algo que incomoda um pai e uma mãe, seguramente é ter filhos que não se falam, né? Então, tenho certeza que seu pai está lá observando de cima e está feliz com esse passo. Alguém deu o passo, mas a outra pessoa também estendeu a mão, né? Então, é importante que vocês se unam, o que ficou para trás, ficou para trás. Bora falar sobre cariocas em São Paulo. Gosto muito desse tema. Eu saio lá do Rio, da província, né? Você chamou o Rio de província, tudo é meu irmão, é praia, toda aquela alegria. O carioca, eu falei por Bruno, que foi uma entrevista maravilhosa. O carioca é mais feliz do que o paulista. O paulista é meio azedão. O carioca, ele é aquela. É o cara do beach tênis, né? Aquela alegria, toca aquilo, não sei o quê. Então, o carioca tem. Isso para você percebeu quando você faz esse movimento, vem do Rio para São Paulo, 500 quilômetros nos separam, 6 horas e meia, 7 horas, dependendo da boa vontade da Via Dutra, ou 40 minutos de ponte aérea. Qual foi o primeiro impacto que você teve, as principais diferenças de trabalhar no Rio de Janeiro e trabalhar em São Paulo? Olha, tão perto e tão diferente, né? Eu falo que, assim, realmente são realidades muito diferentes. E tenho amigos que moram em São Paulo e não voltam, tenho amigos que moravam e já voltaram. E eu gosto de dizer que, assim, para mim, eu não busco em São Paulo o que o Rio tem.
Eu busco valorizar em São Paulo o que São Paulo oferece, que é muita coisa. E quando eu sinto saudade do Rio, eu pego o avião e vou. Porque eu não vou ter aqui, né? Eu gosto de praia, gosto. Estou com saudade de ir para praia, poxa, eu vou ali no Guarujá e volto, né? Dou um pulinho ali na praia e volto. Mas a vida que a gente tem em São Paulo não tem no Rio, né? O trabalho, os serviços, a estrutura, não tem. É perigoso, igual o Rio. Gente, o Rio é mais perigoso, São Paulo, tudo é perigoso. Nova York é perigoso, né? Tudo é perigoso. Não existe isso de um melhor do que o outro. A gente tem que saber identificar como morar, né, nas cidades, respeitando, né, o que tem de bom e o que tem de ruim. E, assim, eu, graças a Deus, fui muito bem recebida em São Paulo. Então, eu entendo que eu fui um pouco beneficiada, porque eu vim para cá importada do meu marido, né? Então, eu fui acolhida pela família, pelos amigos. Isso faz muita diferença quando você vem sozinha, né? E aí, eu não tinha ainda uma definição profissional, mas eu tinha esse respaldo, né? Esse lado pessoal que estava ali me acolhendo. Então, isso fez muita diferença. E eu acho que, às vezes, tem cariocas que sofrem um pouco mais porque eles não fazem parte de um grupinho, sabe? Tem carioca que vem para cá e fica meio perdido. E, assim, fica perdido por quê? Porque eu acho que qualquer carioca que se acha, eu conheço outros cariocas que se acharam super bem e vivem muito bem em São Paulo. Mas é que é isso, você não pode se achar melhor ou superior. Nós somos diferentes. A cultura carioca é diferente da cultura paulista. Eu hoje me acho até mais paulista do que carioca. Tem poucas palavras que você fala que dá para perceber sua origem, porque você não tem o sotacão. Mas às vezes tem uma. É uma coisa de carioca. O paulista já não fala, entendeu? Quando você soltou, eu falei, olha, eu acho que ela é carioca. Eu ia te perguntar, você acabou falando. Mas essa questão que São Paulo parece uma aldeia, né? Ele tem pequenos grupos, né? Interessante isso, né? E é isso, eu acho que o melhor caminho para você dar certo aqui é você conseguir fazer parte de algum grupo, né? Você conseguir se integrar, porque assim, muita gente vem a trabalho, vem porque tem um projeto e tal. Então, poxa, entra de cabeça, né? Vai, tenta fazer amizade, tenta conhecer as pessoas, se esforça, não fica todo fim de semana indo para o Rio. Porque carioca tem mania de fazer isso, né? Vem para São Paulo, não, vou para trabalhar. Sexta-feira pega a ponte aérea e vou para o Rio. Cara, como é que o cara vai se integrar aqui se ele nem está aqui no fim de semana? Se ele não sai, se ele não faz programas com as pessoas, não cria vínculos, né? Aí é impossível, não tem como. Realmente, vai passar 2, 3 anos, o cara vai cansar e vai voltar para o Rio. Mas eu acho que é isso. É entender e tirar o melhor de São Paulo, porque São Paulo tem muita coisa boa, tem muita. E hoje, assim, eu não me vejo voltando para o Rio. Eu acho que eu vim para cá porque o movimento de vir para São Paulo era mais fácil do que meu marido ir para o Rio. E, de fato, assim, não tinha futuro nenhum para a gente ficando no Rio. Mas eu não me vejo voltando, se existisse essa possibilidade. Porque eu acho que, no final da conta, aqui a gente tem mais qualidade de vida, aqui a gente tem mais estrutura, mais serviço, mais tudo, né? E mais trabalho também. Você perguntou de trabalho. Gente, só não trabalha em São Paulo quem não quer, né? Basicamente é isso. Eu fiquei tentando vários caminhos, pesquisei várias coisas e eu sempre estava em contato com alguém falando, e aí é uma coisa que liga para outra, e aí alguém te apresenta alguém que aí vai falar, e aí pode dar em um outro negócio. Então, se você tiver intenção e quiser, de fato, pôr a mão na massa, vem aqui com uma mão na frente e outra atrás, você vai sair rico. Mas tem que ralar muito, não é de graça, né? As pessoas acham que, pois é, né? Tem sorte aquela menina, né? Mal sabe ele que toda a ralação que está por trás, né? Então, eu acho que é isso. São Paulo, para carioca, é saber extrair o melhor e aí vai ser feliz dentro de São Paulo. Mas, matar as saudades, eu vou agora, cada 2, 3 meses eu vou para o Rio, minha família continua lá, continuo tendo muitos amigos lá, só que minha vida está aqui, né? Então, sou muito feliz aqui e não pretendo voltar, não. Show de bola. Você tem filhos? Meu filho... Não, então, mas aí eu vou falar, né? Para uma carioca da Gema, eu tenho
a triste felicidade de que o meu filho nasceu em São Paulo, né? Eu tenho um filho paulista. Você tem um filho paulista. Tem filho paulista, ele fala com sotaque paulista, mas eu ensinei, ele consegui ensinar ele a falar carioquês, que a gente fala. E aí ele liga o carioquês quando ele quer. Então, por exemplo, quando a gente vai para o Rio, chegou no Rio, ele, pronto, mamãe, já liguei o carioquês. E aí já começa. Eu ainda nunca entendi por que a gente em São Paulo come o feijão carioca, que é marrom, e quando você vai no Rio, o carioca come o feijão preto, né? Nunca. Esse é um enigma. Esse é um dos enigmas que eu nunca vou entender, mas fui 2 vezes ao Rio. A última vez que eu fui foi em 2016, na Olimpíada. Então, conheço muito pouco, mas eu gostei das praias, achei as praias bem legais, assim, mas aproveitei muito pouco. Eu estava mais preocupado em ver jogo de tênis quando eu fui para lá do que com a areia da praia. Mas foi uma boa experiência. Recomendo, visitem o Rio de Janeiro, mas, claro, visitem São Paulo também, porque aqui, se está falando em internet, a gente tem 4% das pessoas que assistem nossos vídeos são de Portugal. E agora, 1 ou 2%, se não me engano, acho que o diretor me ajuda, eu acho que é de Angola. Nossa. Então, obrigado vocês aí pela audiência internacional, mas eu estava vendo outro dia no YouTube, eu falei, por que alguém de Angola quer escutar o Contando História? Mas já que estão, obrigado Angola, tamo junto. Por favor, continuem dando aí a sua audiência para nós. Bom, falamos de Rio, quero falar sobre economia, a tua visão hoje. Sei que você não atua, mas eu sei que você não esquece de algumas coisas, até porque você fez comércio exterior, então, naturalmente, eu tenho visto com muita preocupação essas mudanças econômicas do Brasil. Você acompanha alguma coisa? Você não acompanha? Qual que é a tua visão e o que isso impacta nos negócios, que é o que a nossa audiência quer saber? Olha, para ser muito sincera, Marcos, eu acompanho muito pouco. Porque, como uma boa empreendedora, eu cheguei assim, à conclusão que a gente não pode ficar justificando as nossas dificuldades, os nossos erros com justificativas de que a economia, de que a política, de que isso, de que aquilo, né? Então, e isso é engraçado, porque é uma coisa que eu aprendi com meu pai até. Meu pai sempre falava, não vai dizer que o mercado está ruim, não vai dizer que a concorrência está difícil para se justificar. Olha para dentro de casa, né? Olha para o seu negócio, vamos olhar para dentro de casa e vamos resolver os nossos problemas. Então, eu acabei que fiquei, assim, numa rotina, numa cultura que eu não me preocupo tanto. É óbvio que a gente acompanha, né? Precisa ter alguma noção das coisas. Poxa, falando de comércio exterior, questão de câmbio, de exportação, de como é que está. Eu estou mais preocupada com a economia mundial do que com a economia só do Brasil, né? Sim. Se a gente está com a economia aberta, se está com alguma restrição que vai mexer no mercado interno, porque, assim, no fundo, eu acredito que no Brasil a gente tem muita chance de prosperar, né? Em qualquer negócio, qualquer segmento. Eu acho que a gente tem um mercado interno muito aquecido para muitas coisas e que a gente precisa saber trabalhar direito, né? Então, eu não acredito que, assim, é lógico, né? Que dependendo da política de onde, não vou falar aqui nada específico de agro ou de montadora, porque assim, é lógico que tem certos segmentos que as políticas internas interferem muito, mas falando de varejo, de comércio, do que eu vivo, né? Eu acho que sempre vai ter espaço para o consumo. E aí vem lá da faculdade aquela coisa, né? Como é que a economia cresce? A gente precisa ter consumo interno, precisa ter investimento, precisa ter infraestrutura. E o consumo ele nunca deixa de existir, né? Então, eu acho que para o varejo, para os negócios privados, né? Do ambiente que eu convivo, do que eu lido diariamente, a gente sempre vai ter oportunidades. Só que a gente precisa enxergar a realidade dos fatos, né? Não adianta nem a gente fantasiar num mundo ignorando o que está acontecendo ao nosso redor e falando, não, mas isso aqui vai dar certo, ficar insistindo num modelo que não é certo. E nem ficar só olhando para fora e não fizer bem feito o seu trabalho. Então, se a gente tem foco, tem trabalho, tem uma estrutura que respeite o mercado como um todo, né? A economia vai crescer.
todo mundo fala que o Brasil tem uma projeção de crescimento positiva nos próximos anos. Ele toda hora erram, né? Vai ser 3%, vai ser 4%, vai ser 2,5%, vai ser 3,75%, sei lá quanto que vai ser de crescimento do PIB. Mas a gente está sempre crescendo. Aí vem os pessimistas, vem os otimistas, mas a gente está sempre crescendo. E não adianta ficar se comparando com a China ou sei lá com quem. Né? É o que eu falo, eu acho que a gente tem que olhar para dentro, tem que fazer o nosso bem feito, né? Porque o brasileiro ele não tem o comportamento de consumo do americano, mas ele consome. E a gente viu, né, nos últimos anos todos, um aumento gigantesco. Nem o poder de compra, né, Bianca? Nem o comportamento, tampouco o poder de compra, né? É isso que eu ia falar agora. Tipo assim, na época da inflação, o negócio era mais complicado. Mas, gente, há 30 anos que a gente tem um povo crescendo o consumo, tendo acesso a crédito e consumindo, né? E aí e fazendo a economia girar. Então, assim, sendo bem simplista, faz o seu bem feito que mercado vai ter, né? Agora, olha para dentro e não deixe de olhar para fora também, para você também não se desprender da realidade. Mas trabalha direito que a coisa vem. Concordo. E baseado nisso que você falou, agora vamos chegar aí no teu empreendimento atual. Basicamente, o que dá para entender no seu pensamento pretendo não participar da crise. Eu vou trabalhar, não interessa o cenário que estiver. Então, chegamos agora em 2020. Chegamos em 2020 e quero história, quero saber por que alguém no mundo acha que é legal montar uma empresa com uma pandemia acontecendo. Agora, me convença por que se um dia tiver uma nova pandemia que eu tenho que fazer isso. Quero te ouvir. Putz, eu vou te dizer que eu estou me convencendo até hoje. Então você vai convencer 2 pessoas, pelo menos, nessa. Olha, não é brincadeira não, Marcos, é porque eu estou muito apaixonada pelo meu negócio. Se não, lembra que eu falei da paixão? Tem que ter paixão? Lembro. Nossa, tem que ter paixão, porque assim, são desafios diários, não adianta. A gente está o tempo inteiro tendo que buscar uma nova solução de um novo problema, né? Basicamente é isso. Mas é isso, eu me apaixonei por um negócio que não era negócio, né? Eu comecei a criar peças, né? Pulseirinhas, brincando de pulseirinha com meu filho. Eu ficava em casa, eu estava prestando consultoria nessa época, então eu tinha um contrato de consultoria, eu era home office, terceirizada, tinha que sair, tinha que visitar a loja, tudo, mas não era full time, né? Então eu estava em casa, meu filho em casa, me dedicando à família e montando pulseirinhas com ele, eu comecei a me interessar mais pelo trabalho artesanal, né? Mais pela montagem de peças e comecei a ir atrás, pesquisar cristais, pesquisar pérolas, pesquisar materiais, até que eu peguei Covid, que foi em fevereiro de 2020, se eu não me engano. Não, 2021 deve ser. 21. Porque a pandemia começa em março 23, de 20. Não, na verdade foi 22. 22. Porque quando eu peguei Covid, que eu fiquei aquela uma semana, que na época já não era mais 10 dias nem 15 dias, era uma semana que tinha que ficar, né, isolada. Eu falo que eu fiz o meu MBA de joias pelo YouTube, porque não existe nada que você não queira fazer que você não possa aprender no YouTube hoje. Então, concordo demais. Fato. E aí eu me vi nessa situação de ficar uma semana dentro de um quarto, com um computador e internet, ou seja, é um convite a você buscar uma coisa para empreender. Para pesquisar, né? Bora pesquisar. Só que assim, eu já vinha brincando sobre algumas coisas, montando peças com cristais, já comprei umas pérolas, já estava vendo alguns materiais, e aí eu fiz vários cursos sobre montagem de joias. E pesquisei também sobre materiais, sobre processos produtivos e fiz o meu modelo de negócio, né? Na verdade, nessa uma semana eu defini a marca, quando eu falo que é o aniversário da minha marca, porque eu montei o Instagram em fevereiro, então é do dia de fevereiro que eu montei o Instagram, que o site só foi sair 8 meses depois, porque de fato, quando eu montei, eu falei, vou tocar isso em paralelo com a minha consultoria, né? Porque assim,
Eu trabalho part-time, eu presto serviço, no dia que eu não estou prestando serviço, eu fico fazendo isso. E só que aquilo foi me envolvendo, eu fui me apaixonando, e eu fui me interessando, e fui buscando coisas novas, e as portas foram se abrindo. Por isso que eu também falo, né? Se você não quer trabalhar, meu filho, você não vai trabalhar, mas bota o pezinho para fora que um monte de porta se abre. E aconteceu isso comigo. Então, quando as portas iam se abrindo, eu parava e eu falava, mas isso está acontecendo mesmo? Mas eu posso fazer isso? E aí, por que eu não vou fazer então? Vou fazer, né? E fui fazendo, e fui montando as peças, e comecei a divulgar, comecei a vender para os amigos, para a família, e aí comecei a anunciar online, e aí comecei a ter venda para pessoas aleatórias. E aí, eu falo que assim, teve um momento que me fez essa chavinha que você falou, né? Virar a chave de que você quer empreender, porque até então eu estava só como consultora, tipo, no strings attached, não quero ter compromisso com nada, vou fazer uma consultoria aqui, que é legal, posso, né, compartilhar meu conhecimento e agregar para outras empresas, mas não é a bagagem de você carregar um negócio, de você empreender, né? Muito diferente. Então, aí, como eu estava muito envolvida nesse criativo, né? nesse novo negócio, veio, de repente, uma resposta de um anúncio que eu tinha feito, né, online, no Instagram, de uma mega influenciadora. E aí ela queria comprar meu brinco. E eu falei, meu Deus, e agora? Ela quer comprar meu brinco. Você pode falar o nome dela? É a Gabriela, que não é mais Pugliese. Ah, tá, sei quem. Esqueci o sobrenome dela agora de casada, eu não sei. Mas, enfim, do nada ela me manda uma mensagem, assim, resposta ao anúncio mesmo. Estava lá, resposta da foto do anúncio, e aí ela queria um brinco perguntando se tinha pronta entrega. E aquilo, para mim, foi tipo uma coisa assim muito surreal, né? E aí eu falei, meu Deus, eu devo estar fazendo alguma coisa certa, né? Porque para ela reparar, para ela me responder e querer comprar meu brinco, é que tem valor no que eu estou fazendo. É Gabriela Moraes agora, já olhei agora aqui. Obrigada, diretor. Então, e ela, sem saber, ela nem deve imaginar isso, mas sem saber, ela deu um sinal para mim que foi crucial para eu enxergar o potencial que existia nesse negócio, né? E aí, aquilo fez eu pensar assim, falar, meu Deus, eu estou tão feliz fazendo isso e existe valor no que eu estou fazendo, por que não fazer disso, então, o meu negócio, né? A minha principal atividade. E aí passou mais uns 2 ou 3 meses e o meu contrato encerrou. E aí eu falei, bom, agora eu vou me dedicar full time, agora isso vai ser meu negócio. Porque até então eu estava tocando em paralelo. Tanto que depois que eu larguei a consultoria, eu botei no ar o meu e-commerce, aí passou quase um ano, eu fui chamada para um outro projeto e eu neguei. Eu falei, olha, eu não tenho mais essa disponibilidade de tempo. Falei, posso auxiliar assim, o assado, mas não era o formato que eles queriam. E aí eu desisti, né, desse trabalho de consultoria para focar mesmo no meu negócio, que é amar joias, que são as joias que eu faço. Então, eu acho que é isso, assim, é um pouco da gente ter a paixão, é um pouco da gente se identificar e sentir mesmo, putz, é isso que eu quero, e de você saber ler os sinais, né? Então, no meu caso, putz, teve a Gabriela que respondeu um anúncio meu, teve, lógico, que N familiares e amigos me motivando e falando, poxa, Bi, faz, tá legal, vai, acredita, e eventualmente as vendas acontecendo, né? Porque aos poucos a coisa vai engrenando, você dando oportunidade para o negócio dar certo, de uma forma ou de outra ele acaba caminhando, e é assim que foi, mas assim, até hoje eu ainda sigo a duras penas. Ainda é um negócio muito pequeno que eu estou aprendendo a fazer dar certo, porque eu tinha falado, né, que eu tenho um histórico de varejo, eu toquei loja física a minha vida inteira, mas quando eu falei que eu não queria empreender, que eu não queria mais ter essa vivência de cuidar de loja, né? Agora, quando eu lancei a Marjosa, eu falei, bom, vou fazer disso um negócio digital. E digital, para mim, era grego.
né? É outro universo. Você vender online, você ter site, você conseguir faturar no digital é outro universo. E é o universo que hoje eu batalho para fazer dar certo. Ó, Então, o Instagram da loja está passando aqui embaixo, ó. isso aí, marjorge.br, isso aí. O diretor está atento. Desculpa te interromper, me perdoe. Agora, já que já fiz isso, o diretor apareça, que chega um momento em que o diretor vai subir para fazer aquela pergunta, aí você conclui o seu raciocínio, me perdoe por te interromper. Pode vir, diretor. O senhor é bem-vindo nesse momento, com sua pergunta, que eu, como sempre, torço para ser péssima, e se ela for ruim, não tenha dó do diretor, Bianca, diga, nossa, que pergunta horrível, diretor, fique à vontade para massacrar o diretor, mas antes dele fazer a pergunta, eu tenho uma pergunta para te falar. Você vendeu para a Gabriela Pugliese, que agora é Moraes. Não é mais, não é mais. Ou você falou assim, estou lhe enviando um recebidinho, não lembro, não sei qual é o termo, para você fazer uma repostagem da marca, alguma coisa assim. A pergunta que não quero calar. Você vendeu ou você deu um prêmiozinho para fazer um escambo, para fazer uma permuta? Eu vendi. Para quem está vendo aqui, eu acho que de cada 10 pessoas, 9 teriam feito uma permuta. Ela não perdeu a venda, hein, Bruno? Olha, como uma boa empreendedora, eu falei, tem que botar sempre a empresa em primeiro lugar, não é? Falei, não, agora que ela me procurou, vamos ver se gira, né? E é lógico, eu vendi um brinco, mas eu mandei um presente junto. E é incrível, porque assim, o brinco eu nunca vi usando, mas o presente que eu dei, que era uma pulseira, ela não tirou do braço por meses, mas é lógico, ela nunca deu crédito, porque era o acervo pessoal dela. Mas ela usou muito a pulseira que eu dei, e aí quando o primeiro filho dela foi nascer, eu mandei um presente, ela agradeceu no Instagram, né, fez um post lá, os stories, que eu tenho no meu perfil para provar. Quem quiser lá vai no destaque. Vamos mostrá-lo aqui. Prints e fotos são sempre bem-vindos para melhorar a nossa edição, viu? O diretor adora, viu? Gosto, pode mandar que a gente usa, Bia. Então, eu tenho lá o destaque dela agradecendo, que depois eu mandei um colar personalizado com o nome do filho. E isso foi uma gentileza que eu fiz e ela retornou. No final, nem posso dizer que gerou tantas vendas, gerou bastante burburinho, mas não tantas vendas, mas de qualquer jeito é uma consolidação, né, da construção de marca. Quando você está lançando um negócio novo, e aí isso é um dos meus principais desafios, é você montar uma marca do zero hoje e fazer ela se tornar com valor, né? Ela ser significativa para o público, para o cliente e ter um valor agregado para a pessoa comprar. Então, foi importante, lógico. Eu sou grata, sem ela saber, pelo que ela simbolizou para mim, para minha história, né? Sensacional. Vou te falar que era... Tava com 2 perguntas em mente, tá, Marcão? Essa era uma das possíveis. Não exatamente essa, Bianca, mas assim, o quanto que isso impactou para a marca, de fato, ou se não teve nenhum impacto, mas acredito que você já tenha até respondido, né? Que teve ali um barulho, né? Quando ela repostou, quando ela fez ali o agradecimento, mas não foi um marco para a marca especificamente. Foi mais uma questão de reconhecimento que você percebeu que estava no caminho certo. Sim, e assim, eu acredito muito, tá, no trabalho que hoje uma influenciadora ou um influenciador pode agregar para uma marca, porque hoje no digital eu entendo, né, no meu entendimento, o influenciador ele influencia muito o comportamento de consumo das pessoas hoje no digital. Então, tem um baita de um valor, né, você ter um influenciador falando da sua marca. Mas eu acredito que para isso dar certo, a nível de realmente trazer resultado para a marca, tem que ser contínuo. E com ela, eu só tive um post de um stories que durou 24 horas, né? Então, assim, foi uma coisa muito instantânea, que deu um burburinho, que deu uma movimentada. Eu tenho até hoje no meu destaque, porque eu tenho orgulho disso, né? Afinal de contas, ela viu valor no meu trabalho.
mas é uma coisa que precisa ter consistência e continuidade para, de fato, trazer resultado, né? E aí, comigo, infelizmente, eu não tive cacife para poder bancar uma influenciadora como ela de forma contínua com a minha marca, que eu adoraria, mas é isso. Entendi. Vou para pergunta, então, juntando, né? Já foi. Aí já temos quase 45 minutos de bate-papo. Vou juntar as duas partes, então. E pegando essa relação, eu gostei da sua resposta, Bianca, quando você estava falando do Rio e de São Paulo, né? Uma rixa, né? Podemos dizer assim. E ele tá em Mas, Minas, tá? Só para você saber, ele tá em mas tô Minas. mais perto, tô em Minas, mais perto do Rio, né, Marcão? Mas ele fala perto. É Então, o tem uma mineiro galera que mais acha que eu sou carioca carioca. é o mineiro mais carioca do Brasil. Eu Marcão. tô Eu a costumo 2 os horas do mineiros. Rio, tô a 5 de BH, aí me complica. Eu que nasci em Mariporã, que depois de Mariporã praticamente é Minas, é Atibaia, Bragança, Minas, né? Do sul de Minas, acostumado com o mineiro que fala árvore. Primeira vez que eu falei com ele, Marcão, não sei o quê. Eu falei, você é carioca? Não, eu sou Juiz de Fora. Eu falei, como assim? Mas Juiz de Fora é uma extensão do Rio, vai. Muito. É um rio sem praia. É por aí. Mas, Bianca, pegando né, esse conflito histórico aí de Rio e São Paulo, você deu uma resposta que eu achei muito legal e concordo. Acho legal essa linha de não buscar em São Paulo uma coisa que tem no Rio e não buscar no Rio uma coisa que tem em São Paulo. Mas não quer dizer, né, que talvez coisas que você absorveu do Rio não te ajudem a se virar em São Paulo ou vice-versa, né? Coisas que um paulista absorveu em São Paulo não ajudem ele a se virar no Rio. Afinal de contas, né, são características específicas. Pegando isso, né, e esse entendimento de que cada um tem ali o seu valor e você não deve, né, transformar um e outro, você não deve tentar transformar São Paulo no Rio e Rio em São Paulo, a sua experiência na empresa fundada pelo seu pai e essa etapa que você tem hoje, e entendendo, né, pela sua resposta, que foi uma coisa muito orgânica ali, não foi uma coisa inicialmente pensada, né? Até me corrija se eu estiver errado, mas me pareceu isso, me pareceu que foi uma vontade sua que foi dando certo e se transformou no que você tem hoje. Como que se relacionam essas duas experiências e o que lá de trás que você olha hoje e fala, a partir do momento que isso está dando certo, eu vou usar experiências e coisas que eu aprendi, o know-how, para executar e para ter sucesso no que você está fazendo hoje? Bom, eu acho que o negócio do meu pai, quando começou, ele também começou de uma forma bem intuitiva, né? Um pouco parecido com o meu negócio. Mas hoje, diria 40 anos atrás, quando a gente não tinha recursos e talvez ele não tinha tido uma preocupação em estruturar o negócio de uma forma com planejamento, com processos, com controles, que foi um pouco da minha vivência quando eu fui para lá, né? E aí, pegar um negócio antigo, com uma cultura antiga, e você tentar trazer isso para a ordem, foi um desafio gigante, né? E eu consegui fazer muita coisa, porque o pouco que eu tive de experiência fora foi no mercado financeiro. E assim, trabalhar em banco, eu trabalhei em uma gestora de recursos e um banco de investimento. Trabalhar em banco, a sua planilha ela tem que bater no centavo. Né? E aí você aprende a importância dos controles e dos processos, porque tudo envolve o dinheiro, né? E aí você está falando, na verdade, do dinheiro dos outros, né? Porque é o banco ou a gestora lidando com recursos de outros. Então, essa cultura, ela me formou lá atrás e me ajudou a melhorar a estrutura do negócio do meu pai, né? E aí, enfim, eu consegui ter muito sucesso em várias questões que eu consegui implantar, mas infelizmente não na sucessão. Só que essa bagagem toda, ela me trouxe para um momento de vida hoje que mesmo que eu construísse um negócio muito intuitivo, o que eu já falei, né, em outros momentos. Meu primeiro ano de Mar Joias, quando eu lá em fevereiro decidi definir que eu ia ter uma marca.
né? E aí eu já tinha lá uma ideia de produtos, mas aí foi mais ou menos mais um mês para poder começar a ter os produtos, né? Para começar a divulgar. E aí, eventualmente, com 2, 3 meses, eu comecei a vender. Mas eu tinha uma planilha. E aí eu comecei a controlar, putz, quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, né? Então, putz, estou comprando, estou gastando. Aí tinha lá planilha de fluxo de caixa, basiquinha, mas tinha, né? Então eu tinha um fluxo de caixa e um controle de faturamento, que eu tinha lá quanto que eu vendia, para quem eu vendia, o que eu vendia e como que e o valor, né? Para eu ter um mínimo de controle. Eu não conseguia nem organicamente apaixonada fazer uma coisa que não tivesse nenhum controle, né? Então, desde o meu D0 ali, quando eu tive a ideia, na primeira venda não, na primeira montagem de produtos, quando eu comprei os materiais, eu já comecei a controlar o que eu estava gastando, né? Então, é um histórico que me levou para construir um negócio com mais estrutura, com mais processo, com mais controle, com mais planejamento, que eu acredito que é essencial para empreender, né? E assim, trabalhei muito com franquia, troquei muito com franqueados quando eu era franqueada. E assim, quando eu era franqueadora, a gente tinha que dar aula para as pessoas, para separar o físico do jurídico, para controlar a conta do negócio e conta pessoal. Sim, tem questões que hoje ainda é muito nebulosa na cabeça das pessoas que querem empreender e tratam tudo como uma grande bagunça, que para mim desde sempre do meu histórico trabalhando no meu negócio da minha família, né? Eu sempre vinha com essa mentalidade que tinha que ter processo, tinha que ter controle, e isso permite você ter também estratégia, né? Você poder pensar o futuro do negócio, porque também não adianta ficar só na operação, né? Então, putz, eu gosto muito, para mim, assim, hoje, se você me perguntar o que você mais gosta de fazer, eu gosto de criar peças novas. Eu gosto de pegar assim, putz, chegou aqui uma leva de produto para eu poder montar e agora eu vou criar 2, 3 brincos diferentes. Eu adoro sentar e ficar pensando como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que eu vou usar, que cristal eu vou usar, qual vai ser a combinação. Isso para mim é o que é mais divertido. O que eu curto mais de fazer. Passo a tarde inteira só brincando de montar peças novas. E aí depois eu decido qual que fica, qual que não fica, o que deu certo e como é que eu depois vou dar continuidade para poder vender aquilo, né? Mas todo o resto faz parte de você estar empreendendo, né? E aí tem um universo de coisas que eu tenho que fazer que eu não gosto. E hoje eu não gosto de fazer minha planilha financeira. Eu boto lá na minha rotina, segunda-feira é o dia de eu atualizar minha planilha. Aí tem que atualizar meu fluxo de caixa, aí eu tenho que lançar na minha planilha minhas vendas do site, se eu vendi alguma coisa no meu showroom, que no showroom eu também atendo, ou eu vendi para uma amiga por WhatsApp, eu tenho que anotar, porque eu tenho esse controle. Mas não é o que eu gosto de fazer. Mas tem que fazer, né? Então, eu acho que é isso, tipo assim, você tem uma vivência, você tem aprendizados, você carrega eles para a sua vida, né? E aí, mesmo tendo começado sem planejamento, sem intenção de fazer isso virar um negócio, eu comecei organizada, eu comecei já com processos e com controles. E eu recomendo para qualquer pessoa que empreenda, não faça de forma desordenada, porque você não vai enxergar a realidade, você vai se iludir, né? Talvez em eventos, em experiências, em números que não são realistas, né? Então, eu sei que assim, passou o primeiro ano, que foi o ano mais informal, né? Que foi quando eu decidi fazer disso meu negócio. Aí a minha planilha estava lá meia boca, né? Tinha uma planilhinha de controle, mas tinha. Mas aí eu chamei aí um amigo, que é um consultor financeiro muito querido, sentou comigo, a gente fez 2 reuniões online, e aí ele me ajudou a montar uma planilha super estruturada. Eu sei exatamente quanto que eu faturo, eu sei exatamente qual é o meu resultado final, eu sei exatamente quais são os meus custos, e é isso, você precisa saber do seu negócio, senão, como é que você espera ganhar dinheiro, né? Senão vira uma falsa impressão que você está faturando, mas não necessariamente está ganhando. E isso que você falou, né, do controle, da planilha, vale para qualquer tipo de negócio. E como você estava falando que é um negócio que vem ali é um negócio pandêmico, né? É um negócio montado durante a pandemia. Obviamente a gente você já surge
num universo e num período de tempo que acabou complicando muita gente, complicando muita empresa, você surge nesse cenário, como aconteceram, né, com outras empresas, mas aí necessariamente, você até já falou brevemente do showroom, que era uma coisa que eu ia te perguntar, como foi e como está sendo, né, no caso, esse surgimento nesse cenário super específico e o que dessa característica, né, que é um período extremamente característico, você só pode, né, você não poderia ter um showroom, não poderia pensar talvez em abrir uma loja física no meio de uma pandemia, mas o que dessa característica e desse início que você vê como positivo para manter e pensando no futuro da empresa, e o que você não podia fazer na época que você hoje vê, né, tendo sucesso nesse período, que você acha que pode ser interessante, já implementou ou pode implementar? Bom, eu tive um pouco de sorte porque eu comecei mais para o final da pandemia, né? Então, no início era 100% digital, eu não tinha showroom, eu trabalhava de casa, eu tocava tudo de casa e eu não tinha contato com o público. Até que eu comecei a fazer alguns eventos físicos para fazer ação de lançamento, e aí, dentro de um espaço, fazia convite, juntava as mulheres, e aí fazia uma experiência e tinha esse contato físico, né? Mas no início, eu sempre vinha com uma ideia, tipo assim, não quero loja, não quero loja, não quero loja. Meio que assim, eu sei o trabalho que dá a loja, não quero. Mas eu acho que tem 2 pontos aqui importantes. A pandemia fez a gente ter muita saudade e vontade de contato, né? De humanização. Então, não tinha como eu não estar no físico, em alguma forma. Eu entendi que para eu dar certo com uma marca nova no digital, eu preciso estar no físico, né? E aí eu não queria ter loja. Então, o primeiro passo foi eu ir para um espaço físico que eu pudesse receber as clientes e montar esse showroom, que é assim, um showroom barra ateliê, que é onde eu produzo, eu empacoto, eu despacho, eu atendo, eu faço atendimento de, assim, o grande negócio é que as minhas peças são artesanais, então eu consigo personalizar, eu consigo fazer brincos para a noiva usar no casamento do jeitinho que ela quer, sabe? Então, todo esse envolvimento e aí esse cuidado e a personalização, ele traz um motim para a mulher se sentir ainda mais valorizada e ter mais vontade, né, de consumir. E aí isso faz muita diferença, porque, por exemplo, eu não tinha nenhum mês, na verdade, eu não tinha nem os móveis do showroom, e eu recebi uma cliente lá, porque eu coloquei no site que eu tinha um showroom que estava para abrir, e ela mandou mensagem e falou: olha, eu queria ir para experimentar essa peça. E aí eu pedi desculpas, eu falei, olha, o meu showroom não está montado ainda, não tem estrutura para te receber. Eu posso te receber, mas eu vou ter que te pedir desculpas, porque assim, eu só estou com uma mesa, uma cadeira, ainda vou montar o espaço. Mas não tem problema nenhum, eu só quero experimentar. E era uma peça que era mais, assim, diferente, porque era uma pulseira de mão, né? E uma pulseira de mão, você prende no dedo, e aí prende no pulso, e aí tem uma amarração. Então, eu entendo que ela queria, de fato, vestir para ver se era confortável, né? Porque não é um brinco ou um colar, que é fácil de saber como vai vestir. E ela ficou, assim, foi uma delícia receber essa primeira vez, esse primeiro contato com uma cliente dentro do meu showroom. E eu percebi o quanto é importante, né? Essa coisa do contato fixo, da humanização, de você poder estar fisicamente com a cliente e do cuidado, né? Eu acho que essa coisa da nossa carência pós-pandemia também fez um pouco a gente ficar um pouquinho mais carente também, né? De ter um cuidado. E aí vem essa questão de ter um cafezinho, de poder bater um papo, conversar um pouco, trocar uma ideia. Isso tudo cria um ambiente, né? Um clima acolhedor, que eu acho que é o que a gente busca depois dessa experiência toda de pandemia,
né? Então, cada vez mais eu percebo no varejo físico essa preocupação. Não é só você ter um ponto de venda, né? E aí a loja, na verdade, assim, o desafio da loja, né, é você trazer toda uma experiência para o ponto de venda. E aí as lojas físicas estão cada vez mais sofisticadas e engajadas com N coisas, porque não é mais só você vender um café, né? Você tem que ter todo um negócio, não é só eu vender um brinco. Experiência. É a experiência, E aí é uma herança da pandemia, né? A gente tem que ter essa experiência. E isso foi uma lição também para mim, porque não adianta eu querer ter sucesso no digital se eu não estou no físico, de alguma forma. E o showroom é um caminho. Eu busquei outros formatos. Eu não quero ter a minha loja, mas eu busquei outros formatos de loja para eu estar presente. Então, hoje eu estou presente em lojas colaborativas. Por quê? Porque eu tenho que estar no shopping, fácil acesso. Não adianta eu estar só no showroom que ela tem que agendar comigo, né? Eu tenho que estar num ponto que a pessoa pode ir lá, aparecer e vai ser atendida, e vai ter experiência, e vai ter, né, acesso ao meu produto. Então, hoje é uma combinação. E eu entendo, do pouco que eu entendo do digital, porque eu ainda estou aprendendo, eu entendo que o digital precisa ter esse complemento do físico, né? Então, e é isso, né? A influenciadora, ela cria valor, ela tangibiliza, ela cria referências, porque no digital todo mundo tem, primeiro, uma insegurança, ainda mais de uma marca nova, desconhecida, porque, putz, essa marca existe? Esse endereço é de verdade, né? Vou cair num golpe? Sempre vai ter esse receio. Então, se você não traz para o físico de alguma forma, é difícil, é muito difícil conseguir fazer virar. Perfeito. Satisfeito, diretor? Feita a pergunta do diretor, Marcão. A pergunta Obrigado, não, né? As perguntas, né, diretor? Mas foi um questionário, né? Exagerei. O diretor chegou com um interrogatório, mas chegou assertivo. Diretor, nós estávamos há muito tempo sem fazer, daí o diretor tinha umas 4 perguntas guardadas, e aí ele foi adaptando para o bate-papo com você, mas brilhou, diretor. Tá bem, o diretor. Obrigado, Marcão. Obrigado, Bianca. Obrigada. Muito obrigado, diretor. Vamos caminhar agora aqui para a fase final do nosso bate-papo. Esse é o momento em que eu expulso o diretor. Adeus, diretor. Muito obrigado. E, Bianca, falamos nessa parte com essas perguntas do Bruno, eu percebo muito aí a questão, como diria Marcos Lemones, o sócio, que, diga-se de passagem, é um programa que eu adoro. Pessoas... Eu assisti muito também. Fala. Cara, eu adoro ele. Pessoas, processo e produto, né? E você falou bastante do processo, você falou também das pessoas, você falou um pouco do produto. Eu devo entender que a pessoa do fluxo de caixa, a pessoa que cuida do site, que cuida do Instagram, que faz as compras e também cria, todas as pessoas são você na tua empresa? Por enquanto, boa parte sim. Boa parte sim? Porque o processo criativo, você até falou que é o preferido. Eu fiquei imaginando, não tenho muita dimensão disso, né? Foi até bom que você explicou o que é uma pulseira de mão, porque realmente eu não sabia. Ainda bem que você não sabia. É interessante porque quando o processo criativo, eu acredito que nunca vai deixar de ser seu. Mas a partir do momento que você chegue a ter a necessidade de terceirizar a produção, o quanto isso vai te assustar? Porque eu devo te lembrar que, imaginando um processo de sucessão da tua empresa, que eu não posso ter você fazendo tudo. Olha, você fez uma carinha de me pegou nessa, né? Quase isso, mas assim, hoje eu gostaria de delegar mais do que eu consigo, mas a minha estrutura ainda não permite, né? Eu estou empreendendo, é uma empresa pequena, eu preciso ter mais volume para poder ter mais equipe e é assim que a coisa funciona, né? Então, enquanto a gente não tem volume suficiente para ter uma equipe, a gente vai levando. Só que o que eu consigo terceirizar, o que eu consigo delegar, hoje eu já faço. Então, por exemplo, eu tenho uma artesã que é autônoma, que trabalha para mim e ela faz montagem de peças. Ela segue um gabarito? Como que funciona isso? Me explica. Ela trabalha no meu showroom, ela passa o dia lá montando peças para mim. Você já tem um escopinho que ela vai seguir, tem que ser desse jeito essa peça. E eu tive que treinar, preparar, capacitar, né? Então, eu até
falo que eu dei muita sorte de conseguir, porque eu achava que essa pessoa ia ser a pessoa mais difícil de eu achar. E não foi tão difícil assim. Então, hoje eu tenho uma artesã que trabalha comigo, que já é, assim, uma dádiva, porque o que de fato toma muito tempo é a repetição, né? Eu crio a peça, se eu criar uma coleção, em uma semana está tudo pronto, mas aí, se eu quero vender, agora eu estou abrindo novas lojas, né? Eu vendi em uma loja física, agora eu vou vender em 3. Eu tenho que produzir estoque para as 3. E aí, se eu tiver que produzir tudo, são muitas horas de produção. E isso me ajudou muito, né? Então, eu tenho essa pessoa, eu tenho uma empresa que faz importação e montagem de peças. Então, parte do que eu vendo, eu consigo ter essa montagem feita fora. E assim, de digital, o que eu posso te dizer que eu consigo terceirizar? O gestor de tráfego, né? Como toda empresa digital, você tem que ter um gestor de tráfego. Eu não tenho condições de ter o meu gestor de tráfego, mas eu tenho uma pessoa que ela faz essa função para mim. Então, esse gestor de tráfego também é uma parte do trabalho que eu já estudei muito, já busquei me informar, até porque eu acredito que para eu delegar eu preciso entender um pouco, né? A gente precisa ter alguma noção do que está acontecendo, porque senão você fica completamente no escuro. E aí eu tenho, então, essa pessoa que cuida da parte de mídia, de anúncios, de estratégia de Google, de meta, das plataformas e tudo mais. Então, faz aí uma composição de ajudas, né, para poder estar tirando um pouco dessa carga dos meus ombros, porque empreender é isso. No primeiro dia, no D0 era só eu. Aí você vai construindo e você vai entendendo, putz, isso aqui dá para eu fazer ali, isso aqui dá para ter uma ajudinha aqui. E aí você vai conseguindo construir ali um mínimo de estrutura, mesmo que não seja dentro de casa, né? Então, eu acho que é um caminho natural e, de fato, eu acho que eu espero ter uma estrutura em breve, porque é muito difícil fazer tudo. Primeiro você vai impactando ali, vai gerando empregos indiretos, depois já começa a ter ali os empregos gerados ali de maneira direta. Bianca, quem te seguir nas redes sociais, a gente colocou tanto aqui a Damar Joias, né, que vai encontrar, obviamente, os modelos que você cria, mas quem te segue nesse @Bianca Borges, encontra o que lá? O que você conta para as pessoas sobre você? Então, na verdade, não é mais Bianca Borges, diretor. No problema, como é agora? Só para ajustar, Bianca B. Santini, porque é o B de Borges e o Santini, que é o meu sobrenome. Depois que eu casei, que já tem mais de 10 anos de casado, tinha que estar colocando isso no Instagram, né? Não tinha porquê. Problema zero, já está aqui enviado no chat privado, o diretor já coloca agora. Ó, isso aí. O diretor está voando. Já colocou, online, real time. O diretor é fantástico. Lá, na verdade, eu compartilho um pouco mais da minha vida fora Mar Joias, né? E aí, cada vez mais eu tenho contado um pouquinho mais desse desafio de eu ter família, ter o filho, ter as necessidades da Bianca e ter a demanda pesada que é você estar empreendendo, né? Fazendo um negócio prosperar. E aí, a dedicação que isso demanda. Mas eu sou corredora, né? Eu sou corredora desde os 13 anos de idade, adoro correr, adoro fazer exercício, então acho que eu compartilho um pouco mais isso porque é a minha válvula de escape. Então eu brinco que é projeto corpo são, mente sã, né? Então tem que ter um equilíbrio na vida e o exercício me ajuda muito nisso. Então eu tenho as minhas metas pessoais, sempre gosto de fazer uma prova aqui, outra ali. Ano passado fiz uma meia maratona, há 5 anos atrás fiz uma maratona, só fiz uma maratona na vida, mas meia já fiz mais de 20, e é o que eu gosto de compartilhar, essa coisa da vida saudável, de você ter um caminho para poder ponderar e conseguir ter algum equilíbrio nessa vida, né? Porque são muitos pratinhos para equilibrar, e eu gosto muito hoje de ouvir muitas mulheres falando na rede social que, assim, esse projeto de equilibrar 10 pratinhos ao mesmo tempo faliu já, não deu certo. Esse modelo que a mulher tem que fazer tudo não deu certo. A gente já viu que não deu, porque a quantidade de burnout, de mulher estressada, de problemas que a gente está vendo no mundo, assim, das mulheres,
esse modelo não funciona, vamos repensar esse modelo, e aí repensar como que é, né? A gente tentar buscar algum equilíbrio. Então, é mais ou menos isso que eu compartilho lá, é como é que eu busco o meu equilíbrio. Perfeito, perfeito. Histórias reais, gosto muito, porque não devemos esperar que todo mundo consiga fazer tudo ao mesmo tempo com qualidade, né? Então é legal, Exatamente. acho que a busca do equilíbrio ela vale muito por isso. É isso Bianca, aí. quero te agradecer, principalmente pela sua paciência, te pedir desculpas publicamente, porque no primeiro episódio tivemos um problema, né? Que a primeira vez que iríamos gravar e você foi absolutamente compreensiva com a gente, Claro. pela sua disponibilidade em estar aqui para fazer esse bate-papo. Pode subir, diretor. O diretor, quando é a hora de dar tchau, eu gosto que o diretor apareça. Afinal de contas, somos uma equipe, né, diretor? Eu te Com maltrato, mas certeza. sem você não sou ninguém, né? O diretor é peça fundamental do projeto, porque, Bianca, ele apresenta, ele faz corte, ele edita. Na verdade, ele faz tudo e eu só sei Diretor, fazer isso produtor, aqui. é tudo, né? O diretor, o Editor. diretor, o diretor está voando. Então, podemos só agradecer, né, Bruno, pela presença da Bianca. A gente estava esperando bastante essa história de criar uma marca na pandemia. É uma história de superação, é uma história de, acima de tudo, de coragem, né? A transição de carreira. Tem muitos marcos da Bianca aí para a gente conseguir abordar e impactar outras pessoas, né, Bruno? É isso, né? Agradecer também, Bianca. Foi um bate-papo bem bacana, acho que deu pra gente, né, ter uma noção bem geral, né? Como a gente faz, né, Marcão? Bem na ordem cronológica, assim, e mais uma história muito boa para o público aqui do Você Empresário. Te agradecer, Bianca, e convidar todo mundo a te acompanhar também na sua rede pessoal e na sua rede profissional também, que a gente deixou passando por aqui. Um abraço, Bianca. Maravilha, eu que agradeço. Foi muito bom, sempre bom contar, sempre bom compartilhar. E quem sabe inspirar alguém, né, para tomar coragem e também fazer um projeto, ir atrás dos sonhos, que é isso. Hoje eu acredito nisso, de que é possível sonhar, né? E aí, se você se permite sonhar e trabalhar para isso, quem sabe ele não vira realidade, né? Então eu estou lutando para isso, né? Começou bem, terminou melhor ainda, e esse foi mais um episódio do Você Empresário.